Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Ainda aqui na série de programas gravados na Ordem dos Advogados do Brasil, secção Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, hoje nós recebemos o Cláudio Augusto Boschi, que é graduado em Educação Física, é professor universitário, presidente do Conselho Regional de Educação Física, a 6ª Região, aqui em Minas Gerais, e também delegado da Federação Internacional de Educação Física em Minas e presidente do Instituto Casa de Educação Física. Perfeito. Caramba, rapaz, você tem coisa besta, tem atividade para chuchu. E encontrou um tempinho na sua agenda para falar comigo e com você aí de casa que nos acompanha aqui no Direito Desportivo em Debate. Então, primeiro, muito obrigado, Cláudio. Eu que tenho de agradecer a oportunidade de estar com vocês dentro de um ambiente, dentro de um trabalho sobre legislação esportiva. Justamente. Anteriormente e agora sobre direito esportivo, por ter formação também na área jurídica, mas só na situação de pareceres, alguma situação assim. Não há advocacia forense. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, já que você tem toda essa vida aqui dedicada à educação física, queria que você falasse um pouquinho a importância da educação física na formação do jovem. Porque, se eu não estou enganado, a educação física ela entra nas escolas públicas final dos anos 60, início dos anos 70, logo que o regime militar ascendeu ao poder aqui. Não vamos usar nenhuma palavra, que o programa não é político, que ascendeu ao poder. E Perfeito. Houve o culto ao físico, né? E aí, qual a importância disso? Na realidade, até para poder sedimentar essa importância, a educação física, com o nome de aulas de ginástica, ela entra já no famoso Pareceres do Rui Barbosa, em 1861 ou 1862. Os pareceres da reforma da instrução pública, quer seja o ensino primário, quer seja o ensino fundamental. E naquele momento ele faz uma afirmativa bastante importante e que liga a educação física, o desporto, à própria área do direito, que era inadmissível se falar em educação do jovem sem que se falasse em aulas de ginástica. Era inadmissível que pensasse em não trabalhar com o corpo, com a integração que a educação física promove, a educação física escolar, da mesma forma que é inadmissível falar em cidadania sem falar na liberdade desse cidadão. E, de fato, quando houve a primeira reforma educacional, no início da República, já estava lá as aulas de educação física, as chamadas aulas de ginástica. Quando veio a reforma educacional nos anos 30, também da mesma forma. O que ocorre é que, por algum motivo, ela não se implantava. Já no regime do Estado Novo, ela constou, inclusive, como dispositivo constitucional. Isso, tá? A Carta de 37. Exatamente. Ela consta como dispositivo constitucional, na Carta de 46 ela torna a aparecer, mas a conotação mais atual, por causa do regime militar, é porque o regime militar entendeu, e aí é fruto de uma situação histórica. O Brasil, no final do século XIX, e meados do século XX, principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra, as Forças Armadas brasileiras tiveram muito contato com a escola francesa, na famosa situação da escola de Joinville-le-Pont, que é uma unidade militar das Forças Armadas da França, ao lado de Paris, e que por uma coincidência do destino, um dos príncipes franceses era casado com uma filha do Dom Pedro I. Então, isso provocou essa aproximação. E essa aproximação traz a importância da educação física. Então, quando vem a chamada Revolução Militar, a educação física é um instrumento, sim, utilizado para forçar essa integração. Até porque eu faço parte dessa geração, que era quando terminava a aula de educação física, o professor gritava fora de forma, Brasil. Havia... E o meu professor era um tenente da aeronáutica. Isso era muito comum, até porque a formação de nível superior no Brasil, ela surge em 1937, com a implantação, com a permissibilidade, aliás, que no Centro de Formação de Educação Física Militar, que depois veio se tornar a Escola Superior de Educação Física do Exército, existente até hoje,
e a implantação das outras escolas de educação física militares, chamadas militares, é que começa, em 39, a formatação atual que nós temos dos cursos superiores de educação física. Então, até os meados dos anos 70, a presença era muito forte. E tinha uma visão, sim, e até uma assiduidade, uma implantação não tão pedagógica e que envolvia, podendo parecer com a instrução militar. E era dessa forma mesmo, marcha, era uma coisa impressionante. Organizado em fila, a bandeira, a organização em fila, aí fazia a aproximação, você esticava o braço, ficava uma distância do era militarizado, frente, todo mundo uniformizado, uniforme de regata branca, era um negócio perfeito. Que pode ser também uma conotação religiosa. Era muito comum nas escolas religiosas católicas, dos jesuítas. Exatamente, a chamada, aliás, do período do Estado Novo, uma das situações muito interessantes é que tanto a escola do Estado Novo quanto a chamada educação católica, um dos poucos pontos que havia uma convergência eram as aulas de educação física. Porque lá em São Paulo, aqui em Minas tem o Colégio São Luís, que é do Jesuíta, porque em São Paulo tem. Hoje, né, adultos, já pessoas idosas, mas eu conheço pessoas que na infância, lá no final dos anos 30, início dos anos 40, que estudaram no Colégio São Luís, tinha educação física também como um preparo para a guerra. Ensinavam na educação física a fazer trincheiras. Exatamente. Inclusive aqui em Belo Horizonte, os jesuítas, da congregação deles, uma instituição de ensino superior em direito muito famosa, a Dom Helder. Ah, sim, sem dúvida. Pertence ligada aos jesuítas. Muito bem. E agora, então a educação física perdeu essa conotação militar. Perfeito, com Felizmente certeza. voltamos a um período democrático. Como que está a educação física hoje nas escolas? Eu realmente não tenho a mínima ideia. Não, uma situação é clara, a educação física brasileira, nos anos 70, o regime militar, e aí não é nenhuma conotação política. Foi o que eu falei. É constatação. Ele teve uma abertura muito grande para a formação profissional na área de educação física. Então o Brasil, no início dos anos 80, criou-se muitas escolas de educação física, instituições de ensino superior de educação física, e houve muito volume de profissionais, professores de ensino superior, que foram fazer titulação fora do país. E o que faz com que a educação física brasileira hoje seja considerada das 10 mais avançadas do mundo. A prova clara disso, em termos do desporto, da atividade esportiva chamada de rendimento, é o que aconteceu com o voleibol. O voleibol é efetivamente a constatação dessa nova fase da educação física, não só escolar, quanto a educação física para a área do desporto. Porque hoje ainda comentava aqui no evento promovido pelo Instituto Mineiro de Direito Desportivo, com um advogado durante o intervalo, que eu disse para ele que ele não imagina, ele é jovem, ele não imagina o que era o Brasil nos anos 70 com o futebol. Se acha que hoje o futebol, o brasileiro não é fanático. Fanático era naquela época. Os estádios, aqui o Mineirão de vocês, 120 mil pessoas, era muito comum. Não, era constante. O Mineirão, entre 65 e eu dirigi o Mineirão em 83, olha 84. Que interessante. Nesse período aí de 18 anos, o Mineirão deve ter tido umas 10 vezes audiências público de mais de 100 acima de 100 mil pessoas. Era muito comum. Tá certo? Aliás, não era só aqui. Era aqui, Rio, o Morumbi, São Paulo. O Maracanã, o próprio Beira-Rio, que tem um tamanho um pouquinho menor, mas também tinha um volume grande, o Olímpico. Basta dizer que foi por força dessa, como você está dizendo, desse excesso de torcida e fanatismo até, é que praticamente todas as capitais brasileiras nos anos 70 foram construídas um grande estádio. E tudo é Castelão, Getulão, Castelão da vida, tudo e todos